Olá, então, muito boa tarde a todas, todos e todos. Vamos começar aqui em instantes, enquanto as pessoas vão entrando, mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, que tem a ideia de comentar as principais notícias da semana ou nas últimas semanas, já que eu ainda não consegui fazer ele semanalmente, como ainda vou conseguir. Então, e hoje, que já solicitou com a participação muito especial, meu querido, amado e grande, autorizando a entrada agora, daqui a pouquinho permite a entrada, que tem o seu Birosca News, aqui o Alexandre, eu estava explicando, tá vendo, Alexandre, o nosso crossover favorito, porque o Alexandre tem o Birosca News, por quê? Porque esse país é uma birosca. Quando fundaremos a república nesse país, Alexandre? Ele pergunta assim, qual que é a resposta, Alexandre? Nunca. Exato. Se bem que o Alexandre, para vocês não acharem que ele é só pessimista, quando tem uma coisa ou outra certa, ele fala, olha, lampejos de república, de vez em quando acontece. Eu aprendi, talvez seja uma expressão mineira, o Alexandre, né, de Belo Horizonte, né, de Minas, falando assim, né, quer dizer, até relógio parado acerta 2 vezes por dia, serve para o Brasil, né, certo. Então, aí eu brinco, ainda vou fazer a arte, né, Alexandre, de fazer o nosso Nave Mãe Socorro dessa birosca news, que inferno. Mas aqui, falando nisso, hoje, inclusive, eu li uma reportagem falando que o Ministério Público, o Aras, na verdade, criou mais um benefício para o Ministério Público, mais um adicional de qualquer coisa. Ou seja, isso não é uma república, né? Isso é um bando de um punhado de marias públicas. Verdade, me perdoe, eu esqueço dessa parte. Não é república, é um punhado de sesmaria. Na verdade, é um bando de feudo, né? Que male ligado muito fragilmente por uma coisa que a gente tenta chamar de Estado, né? E de sociedade. Exatamente. Mas é isso, então. Então, obrigado, Alexandre, por vir. Nosso querido Alexandre até falou de um dos temas, né? A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que declarou inexigibilidade do Dallagnol, que a gente vai falar. Tem uma visão, né, contrariando boa parte. Eu não sei dizer se a comunidade jurídica mais aplaude ou critica a decisão do TSE. E eu não sei se tanto quem aplaude quanto quem critica, a maioria é por decisão jurídica. Que, como diz um amigo do professor Alexandre Bahia, o professor Lenin Streck, né, nesse ponto ele está certo, a faculdade de direito, como que ele fala? São quase pequenos projetos de poder, né? Você não ensina direito, você ensina leis, é Ah, diferente. A lei faz parte do direito, mas o direito é mais amplo que a lei. E as pessoas não estão nem aí para a dogmática jurídica. sim. Eu tenho figurinhas no WhatsApp, né, no multiverso do WhatsApp, estou enrolando um pouquinho, né, para a gente esperar para as pessoas entrarem, mas uma delas é cadê sua dogmática jurídica? Né? Te falta dogmática, não é exatamente isso que está escrito, mas é só para ser mais delicado. Então, o povo não está nem aí. Mas assim, então, a ideia é defender a decisão do TSE com base na dogmática. Você discorda? Que bom. Espero que a discussão seja dogmática também. Mas, assim, é também a decisão do Supremo no indulto, que declarou a inconstitucionalidade do indulto do Daniel Silveira, porque aquele indulto era realmente tratar a República com um bando de sesmaria, né, Alexandre? Esse vai ser o argumento, né? Se tiver embargo de declaração, essa vai ser a contestação. Sim. E aí falar hoje uma coisa que eu postei também, um caso que até eu atuo, embora eu não tenha atuado, né? O Ministério Público processou por crime de homofobia, de racismo homofóbico, né? Um advogado que num júri fez um discurso homotransfóbico violento e para piorar, a questão LGBTI não tinha nada a ver com o júri, não tinha nada a ver. Por que ele falou isso? Enfim. E aí ele foi denunciado e o STJ manteve a denúncia, falando que a imunidade advocatícia, como a imunidade parlamentar, o Supremo fala, não permite a prática, não foi criada para permitir a prática de crimes de maneira impune, né? Então, tem critérios que têm que ser respeitados.
Ó, então aqui o nosso querido José Emílio Medal Aromati, vulgo nosso dorquiano favorito. O Flávio está em segundo lugar, né? Nosso Flávio Quino Pedron. Inclusive são coautores agora, né? A Patotinha, Alexandre, dorquiana, né? Quer dizer, cadê a gente nos livros também? Ó, vamos processar ele. Professor José Emílio da PUC do Cerro, né? Cerro, uma cidade bem no interior de Minas, grande jurista, doutrinador, inclusive muito gentil, sempre mandando os livros dele para a gente, que vale a pena ser lido, ainda mais agora, o Teoria da Constituição, em coautoria com o Flávio Quino Pedrão, a partir da 8ª, 9ª edição, enfim. Quer falar alguma coisa, Alexandre, antes da gente começar? Eu vou tentar arrumar aqui a câmera, que eu tenho um probleminha aqui, perdão. Não, eu acho que algumas decisões bem controversas, bem interessantes para a gente comentar. Eu acho que aqui hoje análise sem vida, né? Esse é o grande desafio. É claro que a gente tem, nós temos nossas posições pessoais e de repente, como pessoa física, às vezes determinados ex-procuradores da República se deem mal mesmo, assim. Mas a gente tem que tentar fazer uma análise que transcenda nossas torcidas pessoais. Acho que esse é o desafio dogmático, o desafio de quem está pensando direito a partir do direito constitucional, das garantias constitucionais. Então, assim, a gente pode concordar ou discordar da decisão do TSE, concordar ou discordar da decisão do TSE sobre o Daniel Silveira, mas tentar fazer isso de uma forma de uma pessoa constitucional e não de torcida. Não pode virar um fla-flu como o Lênin. Exato, exato. Alexandre, acho que a sua conexão para mim falhou um pouquinho, acho que todo mundo deu para entender tudo, mas cortou um pouquinho. Não sei se você tiver só no Wi-Fi, tenta ligar o 4G junto, né? Às vezes aqui em casa também dá erro. Então vamos confiar nos comentários, né, para falar. Inclusive, na minha última live até deu esse problema, a gente vou olhar sempre os comentários, a gente vai comentando, respondendo. Quem atacar a gente chulamente, a gente não viu os caras não a gente é organiza, a gente é fina, PHYNNAH, fina. Não, mas a gente vamos considerar, vamos considerar. Acho que o Paulo travou. Agora, eu deixei no 4G agora. Então, Alexandre, pode ser que fosse o meu. Pode ser que você tenha ouvido também, mas sabe aquela coisa? 1 mais 1 é 2? Nem sempre, né? Eu deixo o 4G e o Wi-Fi junto, um cancela o outro, né? Eles brigam, né? Aparentemente. Então, eu cancelei agora o Wi-Fi, deixei só no 4G e se ficar ruim, a gente fala e a gente vai trocando. Mas como é que é? Sérgio, o Sérgio Buarque de Holanda que falava que a democracia é um lamentável mal-entendido nesse país, né, Alexandre? Eu digo a liberdade de expressão, mas o Wi-Fi, tudo, né, é um lamentável mal-entendido nesse país. Né? Então, mas você me ouve bem, né, Alexandre, sem interrupção? Na verdade, seu som está um pouquinho baixo agora. Estava melhor antes. Eu não sei o que você fez, mas antes estava melhor. O 4G. Ó, o que eu fiz era trocar o Wi-Fi pelo 4G, agora eu destroquei. Deixei só o Wi-Fi e não o 4G. Depende, às vezes depende o que é melhor ou o que é dos dois, mas se tiver ruim assim, eu estiver falando, interrompe e a gente vai consertando. Mas vamos começar então, Alexandre. Vamos inverter, vamos falar primeiro do tema mais recente, a decisão do TSE que declarou a inelegibilidade do Dallagnol. Eu estou com um texto para publicar sobre isso, né, que eu vou mandar para o Migalhas provavelmente amanhã, mas um texto que manda sair, defendendo, Alexandre sabe, né, que eu digo estritamente necessário para a correta compreensão do tema, então 10 páginas tá bom, passamento simples sempre, mas assim, qual que é a discussão? Por que tem polêmica de jurista? Jurista sério também. Tem os que fingem direito, os que disfarçam a opinião política e crítica jurídica. Aí eu sou acusado disso, só que eu fundamento eles não. Pois é, não, nesse caso até que nenhum, mas pelo menos a pessoa que normalmente faz isso comigo. Mas qual que é a discussão? A lei da ficha limpa foi declarada
constitucional pelo Supremo por um fundamento muito específico, e isso vai ter muita relevância aqui, ela diz, eu vou parafrasear, posso pegar aqui online, vou ver aqui no meu computador, mas ela diz no artigo 1º, inciso 1, a linha, vou pegar aqui, mas uma das alíneas, acho que a que é inelegível, vou parafrasear, a gente pega o artigo de lei depois que está. A pessoa que integrante do Ministério Público ou do Judiciário, então procurador da República, no caso, que renunciar ao mandato para evitar a condenação à pena de demissão em processo administrativo disciplinar. Isso. A pena de demissão, não lembro aonde na lei da ficha limpa, se é no mesmo artigo, ela fala que se você é demitido, ou seja, você foi condenado por condutas antiéticas, incompatíveis com a instituição, você é inelegível. Então, a ideia da lei é evitar a fraude à lei. Sabe o que eu pensei nisso agora? Que é o argumento principal do TSE. Já que, olha, eu estou para ser condenado, eu tenho uma chance boa de eu ser condenado, então eu vou renunciar porque eu quero também me candidatar. Então, essa é a ideia da lei. Sim. Qual que é a discussão do juridiquês? Só para as pessoas estarem acompanhando a gente. Processo administrativo disciplinar, se você interpretar a expressão no sentido estrito do termo, você interpretar a expressão no seu sentido estrito, é uma fase específica. Quer dizer, o Dallagnol, que já tinha sido condenado em advertência e censura em PAD, ele estava com pedidos, né? Tinha um pedido, representação, era uma reclamação e sindicância. Eram 15 procedimentos entre reclamações e sindicâncias que pediam isso, que poderiam ser convertidas em processo administrativo disciplinar. Tem uma máxima do direito que eu adoto, e não incide aqui, eu vou explicar dogmaticamente, porque essa dogmática não incide, eu chego perto assim, para as pessoas, enfim, ouvirem até o final, é que restrições de direito se interpretam de maneira estrita. Então, falar PAD, processo administrativo disciplinar, é uma coisa, reclamação é outra. Então, quem está criticando está dizendo que o TSE teria feito uma interpretação extensiva da lei. Você pode ter interpretação extensiva. O famoso a lei disse menos do que queria. A restritiva diz que a lei disse mais do que queria. Por quê? Alexandre, eu disse isso no DPF 779, eu tenho que repetir 90 vezes, até o fim da vida. Sabe que, em geral, eu não crio frases novas, né? Eu só banalizo o instituto. Né? Não é que eu criei. O direito não se limita à interpretação gramatical, à crítica do sentido dicionaresco das palavras. Ou seja, o texto normativo, norma é o fruto da interpretação. Então, o texto da lei, da Constituição, qual que é o significado dele? É óbvio que o dicionário é um início, é um parâmetro. Mas se interpretar o direito, se limitar a interpretação de texto, e olha que falta interpretação de texto para muita gente que se diz né? Mas assim, bastaria você se formar em letras, a gente está falando agora. Formar em letras, podia advogar, ser juiz, ser jurista. Não é assim. O direito é uma lógica própria, tem uma hermenêutica, tem princípios de interpretação. E a dogmática, Alexandre, eu estou falando muito do Tércio Sampaio Ferraz, o clássico Tércio, introdução à ciência, que ele diz, para que existe o inferno da bendita dogmática? Para limitar o nosso juízo de prudência, ao nosso senso de justiça. Por quê? O que é justiça para mim é uma coisa. O que é justiça para o Alexandre é outro trem, já que em Minas tudo é trem. Então, assim, embora o direito não seja matemática, a gente vá discordar aqui e ali, que seja legítimo, tem parâmetros para você tentar unificar as respostas, ou garantir que são passos, é método. Para não usar a palavra método, né, Alexandre, que o seu amigo detesta, né, é uma metódica que Miller aceita. Então, são passos que você segue que não garantem uma resposta única, mas, pelo menos, dá uma racionalidade à decisão. O Alexandre não pensa exatamente, não explicaria exatamente assim, mas é mais ou menos a mesma ideia. Então, mas assim, aí eu vou falar, né? Quer dizer, por que eu acho, e o Alexandre comenta, falando mais do que eu falei, por favor, porque ele é o convidado, eu falo muito, por que eu acho que o TSE acertou?
No direito, você tem a interpretação, que não é só a gramatical, a literal, que eu estava falando, mas tem a interpretação histórica, ou seja, quais são os motivos que geraram a criação da lei. Então, Uhum. no latim tem ocasio legis, olha que bonito. O que é o fato histórico? Por que diabo essa lei foi criada? E a teleológica, eu brinco, né, Alexandre? Não confunda com teológica. Qual que é? Telos, a finalidade. O que a lei visou proteger? Então, é a lei da ficha limpa, que ela visou, como disse o Supremo, moralizar as eleições. Não é moralismo, porque a Constituição fala do princípio da moralidade administrativa. Então, você tem condutas éticas, probas mínimas, que têm que ser respeitadas na administração pública, e, no caso, para candidaturas de eleições. Então, a ideia foi que pessoas inidôneas moralmente não se candidatavam. O que é isso? Ia ser muito amplo. Tanto que, Alexandre, eu achava que o Supremo ia declarar inconstitucional a lei da ficha limpa. Tem um artigo no blog que eu nunca te mandei, porque antes dela, os juízes eleitorais estavam querendo eles dizer quem era idôneo ou não. Aí é óbvio que não ia dar certo. Na DPF 144, o Supremo falou: pera lá, cara pálida. A Constituição diz que tem que ter moralidade, mas ela diz que tem que ser por lei. A lei tem que dizer os parâmetros de moralidade. Uhum. Mas a lei tem que respeitar a presunção de inocência no sentido de esperar o fim do processo, então, nesse lugar. Mas aí veio a lei da ficha limpa e o Supremo, por 6-5, falou que não. Falou que veio a lei, então era diferente, não era o juiz do achismo dele, não, veio a lei e estabeleceu. Entre elas isso, pessoa que renuncia para fugir de condenação em PAD, porque a condenação vai gerar a inelegibilidade, que é a impossibilidade de concorrer por 8 anos. O Supremo declarou constitucional. Num dos episódios, né, Alexandre, mais tragicômico, ficou 5-5, até aí normal. E faltava indicar alguém. Aí, 5-5, o Supremo falou: tá bom, vamos desempatar. Como que a gente desempata o empate, Alexandre? Empatou de novo. Então, Pois é. ficou um ano parado até que o ministro Luiz Fux foi nomeado. O Fux foi desempatou, a lei é constitucional. Ele falou, e eu concordo com isso. Isso é criticável, ok? Mas a Constituição fala de trânsito em julgado, quer dizer, ninguém pode ser considerado culpado antes do fim do processo penal. Fux falou: olha, a gente tem aplicado no Supremo isso para outros ramos do direito. Não, a Constituição diz do penal e não tem razão de ser para fora do penal. Então, no eleitoral não precisa esperar o fim do processo, porque a Constituição diz explicitamente que não pode ter cassação de direito político antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí a Ficha Limpa falou: olha, tá bom, mas tem outras coisas que também devem deixar a pessoa inelegível, não só condenação penal. E aí o Supremo falou, e esse é o ponto importante que ninguém está considerando e quem sabe despreza porque não gosta do Supremo, da decisão do Supremo. O que também não pode. Você aplica ou não precedente, independente de você gostar ou não da decisão, enquanto ela não for superada. Você pode pedir para o tribunal superar a decisão, lutar para ele mudar. Sim, por favor, faça isso se quiser. Nesse caso, eu vou discordar, mas ok. Mas tem que respeitar a decisão. O que o Supremo falou? Olha, a ficha limpa é constitucional porque ela não restringe direito nenhum. O direito de se candidatar, que a gente fala a elegibilidade, o TSE falou a inelegibilidade do Dallagnol. A possibilidade de se candidatar, a prerrogativa de se candidatar, então, a possibilidade de se candidatar, o termo importante, não é um direito, é uma prerrogativa. Eu estou quase escrevendo privilégio, Alex, que no passado é que privilégio hoje é coisa arbitrária. Então, não. Prerrogativa, quer dizer, não é um direito que todo mundo tem. É algo que só pode fazer a pessoa que se enquadra em requisitos, que são criados pela lei. Então, se o requisito não for estapafúrdio, for algo razoável, racional, a lei pode criar o que ela quiser e isso não restringe direito de ninguém, porque a elegibilidade é uma prerrogativa e não um direito. Não sei se eu falei direito a eleição, mas é o senso comum. A maioria da doutrina entende que candidatar-se é um direito. Então, muita gente critica essa posição do Supremo. E é muito defensável a crítica. Confesso que, no nível da intuição, da pré-compreensão, eu concordo com o Supremo. Concordo. Mas é óbvio que é uma compreensão
não é compreensão intuitiva e ela é debatível, ok. Mas assim, né, Alexandre? O Supremo dá a palavra final na interpretação da Constituição. Então, como dizia Rui Barbosa, ele tem o direito, a prerrogativa, né, de errar por último. Se eu discordo do Supremo, o Alexandre discorda do Supremo, vocês concordam com a gente. Mas vocês obedecem ao Supremo, né, Alexandre? Que é ele que manda. É a lógica do sistema. Então, é por isso que não se aplica essa máxima de que restrição de direitos se interpreta de maneira restritiva. Porque não tem restrição de direitos. Ah, professores, eu discordo. Ok, legítimo, mas o Supremo entendeu assim. Enquanto o Supremo não mudar a posição, não é um direito que está sendo restringido. Qualquer norma de inelegibilidade não restringe direito, tem que ser razoável. E, óbvio, não pode ser discriminatório. O Paulo Iotti não pode se candidatar. Aí violaria até o princípio da igualdade. Gays, LGBTs não podem se candidatar. Não, você está discriminando e violando a dignidade humana. Então, ok. Família, sabe, dos Voldemort, que eu não vou dizer o nome. Família não pode se candidatar. Não, isso é inconstitucional. Olha o que o Alexandre falou, né? É óbvio que eu tenho um desprezo político muito grande pelo que o ex-presidente da República fez. Tenho um desprezo muito grande, não por eles como pessoas, mas pelo que eles representam. Mas é óbvio que uma lei não pode dizer que eles, a família deles, o partido político deles, ou de quem quer que seja. A lei tem que ser geral e abstrata. E além de ser geral, ela tem que ter critérios razoáveis, que são racionais, e o Supremo falou proporcionais. Eu não vou entrar aqui na proporcionalidade, né, Alexandre? Adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Então, aí as pessoas falam, a jurisprudência do TSE aplicava essa máxima de interpretar restritivamente a inelegibilidade. E, aparentemente, ele mudou. Isso é criticável. O TSE tinha que falar, olha, nossa jurisprudência era assim, então mudando. Mas isso, ok. Mas, a meu ver, a jurisprudência do TSE que aplicava isso à inelegibilidade estava desrespeitando a posição do Supremo Tribunal Federal. E com todas as vezes, todo respeito, ainda a posição do Supremo, que é o topo do Judiciário, e do Tribunal Superior Eleitoral, que é superior, ele é superior à segunda instância, ok. Mas ele está abaixo do Supremo na hierarquia do sistema. Então, não é que eu estou considerando a posição do TSE, mas estou considerando a do Supremo. Entre as duas, prevalece aqui maior hierarquia. Tem a questão da vontade da lei também não se limitar a PAD, né, Alexandre? Mas como eu já falei muito, e essa parte do Supremo é importante, o que você quer comentar sobre isso, por favor? Na verdade, assim, eu acho que a questão do STF ter decidido que, afinal de contas, a lei da ficha limpa não implica em impunidade, mas sim uma restrição, de uma prerrogativa, ponto central para a gente poder considerar que, afinal de contas, a decisão agora do TSE, ela não, na verdade, ela o STF. Eu não sou tão favorável à decisão do STF, me parece que essa é uma decisão que restringe, sim, direitos, mas como foi assim, tomar como pressuposto aquilo que o STF decidiu. Se o STF entendeu que não é uma restrição, não é uma penalidade, então, afinal de contas, a gente não está preso a uma interpretação. Ao considerar constitucional e entender que ela não implica numa penalidade, a gente pode interpretar ampliativo. Perfeito, E aí acho que é uma questão que a gente fala da dogmática, né? De limitar o nosso juízo de prudência, o nosso senso de justiça. Eu acho uma coisa, mas assim, um dos parâmetros de dogmática, de interpretação do direito, me digam se está melhor, Nilma e demais pessoas. Agora eu deixei de novo os dois áudios, tanto a internet quanto o 4G ligado. Aparentemente é o meu. Né, Alexandre? Homofobia do Instagram? Não, iotifobia. Né? Nunca vou entender a internet. Mas, assim, um dos parâmetros da decisão jurídica é o que diz a jurisprudência.
É que aí eu fico, o Alexandre diz qual que é o parâmetro dele. Aqui a nossa célebre discordância, né? Mas assim, eu adoto a teoria hegemônica, que eu acho que é hegemônica no mundo, Alexandre, você me corrige, da interpretação jurídica como um caso especial de argumentação prática geral. Quer dizer, direito é a argumentação. Você pode usar argumento moral, ético, pragmático no direito, mas então qual que é a diferença do direito para a mesa do bar? Ou então para o debate na filosofia? Que é um caso especial. Ele é limitado pela lei, pela jurisprudência e pela dogmática jurídica. Eu sempre digo assim, para essa teoria de Alex, não é que todo mundo diz que adota, Alexandre, é que eu acho que o judiciário, em geral, faz isso, né? Decide como quer, vírgula, limitando o seu querer ao que diz a lei, o direito e tal. E ignorando a lei, muitas vezes, né? Se a lei fosse levada a sério, o próprio Alexandre Bahia, que não gosta muito da teoria dele, estaria mais feliz, né, Alexandre? Acho que é o que é possível nessa encarnação, se é que for possível. Mas assim, então, quer dizer, veja, se a minha é limitado pela lei. Bom, os dois lados, a gente que defende, quem critica, está respeitando a lei. É que a gente tem interpretações diferentes. Aí você tem que respeitar a jurisprudência. Não é que se fala o precedente, né? Mas, enfim, a decisão do judiciário. Tem decisão dos dois lados, ok. Mas o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição do Brasil diz que é o guardião da Constituição, que é a guarda precípua da Constituição, hierarquicamente é superior ao TSE. Então, se o Supremo tem uma posição, você respeita ele. E, gente, tem decisões do Supremo que eu discordo. É horroroso o Supremo falar que existe um princípio de monogamia. Não existe, isso não está escrito na Constituição, e aqui a restrição de direito. Então, você fala, e ele falou que monogamia é um princípio para negar direito à família paralela. Então, quer dizer, ali tem uma discriminação. Então, ali o Supremo errou de não aplicar o princípio de que restrição de direitos se interpreta de forma estrita. Você pode ir além da lei para ampliar direitos, união afetiva como família, nome e sexo de pessoas trans, etc. Você não pode ir além da lei para restringir direito. Homotransfobia foi reconhecida como racismo enquanto crime por raça, conforme diz a lei. Isso é uma outra discussão, enfim, só para ninguém me acusar de contradição aqui. Então, e aí, se não tivesse a jurisprudência do Supremo, teria a dogmática jurídica, que é a restrição de direitos interpretada de maneira estrita. Ok, mas é um direito, então aí você volta para a jurisprudência, né? Quer dizer, não tem decisão. Aí um fala que a dogmática exige interpretar de maneira estrita, porque é restrição, outro fala, não, pode interpretar de maneira ampliativa, porque não é restrição. Aí a jurisprudência decidiu. Então, o que eu defendo, que eu falo assim, o nosso querido Flávio Dino Rainho, né, que nos diverte muito elegantemente mandando o deputado reacionário estudar, porque assim, você não precisa gostar do Dino, mas as perguntas que fazem a ele, as críticas que falam, beiram a inépcia, né? Beiram o terraplanismo, como ele falou algumas vezes, de uma maneira muito mais elegante do que eu falaria. Mas assim, o Dino colocou no Instagram dele, em 2010 ele falou, né, eu adoro o Afron, ele falou, olha, eu não voltei no tempo para fazer isso, tá? Minha coisa. Lá em 2010, o Dino que escreveu esse artigo de lei, essa emenda parlamentar, e qual que era a justificativa dele? Que é a justificativa do Congresso. Se aprova um projeto de lei, você aprova a justificativa dele. Exceto tinha um parecer de comissão que diga outra coisa, mas não teve. E aí, eu posso pegar aqui no texto, vou abrir aqui o texto que eu vou publicar, mas assim, o artigo fala que a ideia é punir quem renuncia para fugir de condenação que gere inelegibilidade. A justificativa do Congresso Nacional não limita a processo administrativo disciplinar. Então, lembra a interpretação histórica do direito. Qual que foi a ideia do Dino? Então, qual que foi o fundamento que fez ele propor essa emenda que foi acolhida pelo Congresso Nacional? A pessoa renuncia a um cargo por temer que eventual condenação futura gerasse a inelegibilidade dela. Então, na verdade, eu fico pensando, mas eu digo que, na verdade, a interpretação restritiva da lei, né? Quer dizer, a lei disse mais do que queria, né? Quer dizer, acho que não vou pôr restritiva, ela pôs menos do que queria. Por quê? Quando ela falou processo administrativo disciplinar, o Congresso não quis limitar esse tipo de processo, mas qualquer procedimento administrativo, sequência de atos que pode levar a uma condenação.
Isso eu liguei para um grande especialista de direito administrativo, amigo nosso querido professor Tacílio Silva, que trabalho de Campinas, é professor de direito administrativo. Eu falei, Tacílio, minha memória não está me traindo, né? No direito administrativo é muito usado processo como sinônimo de procedimento. Quando falar o processo administrativo, você não está falando do PAD ou de processo, pode ser qualquer procedimento. Sim, isso é muito comum. Eu lembro disso, mas quando eu mando as pessoas estudarem, né, Alexandre, eu tendo a não falar muito peremptoriamente daquilo que eu não domino. Então, então, confirmei com ele, sim, é verdade, porque ele até vai me mandar depois, né, a fonte, a doutrina, né, do jeito que fala isso, autores e autoras bem clássicos e clássicas, inclusive. Então é isso. Então, quer dizer, a lei disse mais ou menos do que queria, né? Acho que eu vou adotar a interpretação extensiva mesmo. Eu acho que eu até acho que é restritiva, mas a extensiva vai ser melhor compreendida. A lei disse menos do que queria. Então, quer dizer, quando ela falou processo administrativo disciplinar, ela quis dizer qualquer procedimento em trâmite que possa gerar inelegibilidade. Então, aí e essa é a finalidade da lei. A finalidade é evitar que a pessoa renuncie para fugir de uma condenação e possa se candidatar. O que você acha, Alexandre? Eu acho que, nesse caso especificamente, a gente tem dados para mostrar, né? Não é uma inferência. Existem procedimentos, pedidos de reclamação, de várias outras iniciativas que redundariam em procedimentos administrativos disciplinares, ou seja, ele poderia ser enquadrado ali, que nesse caso específico, teve um colega que, pelo mesmo sofreu exoneração, sofreu um Uhum. PAD e, por causa disso, sofreu exoneração. Então, não é uma ilação tão real, não é uma coisa que está imaginando que talvez poderia levar. Não, na verdade, a mesma reclamação feita com um colega dele, por causa do outdoor lá publicado em Curitiba, levou à exoneração desse procurador. E o Deltan estava nesse. Então, é claro, assim, é claro que a gente está falando de alguém, e aí seguindo o voto do ministro relator no TSE, de alguém que, se valendo da possibilidade da lei, a lei permite que você possa se exonerar. Afinal de contas, concurso público não é pacto com capeta, você não está preso ali. Você pode se exonerar. O problema é quando você abusa desse direito. E aí eu trago a questão do artigo 187 do Código Civil, que fala somente do abuso do direito. Seja, tem uma ação que ela aparenta legalidade, só que, na verdade, ela está sendo utilizada com um fim que é ilícito. A finalidade ali é outra. Para além da aparência, a finalidade ali é outra. E isso, nesse caso, por tudo que foi falado pelo ministro do TSE e por todos os demais, porque a decisão foi unânime, é importante a gente lembrar que a decisão foi unânime, que inclusive com o ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Cássio, estava lá, votou a favor pela cassação, no sentido de que houve uma intencionalidade de querer escapar das formalidades da lei, do império da lei. Império esse de uma lei que até outro dia era defendida com unhas e dentes por este mesmo pessoa, por essa mesma pessoa. Então não me vem agora falar que a lei da ficha limpa, hoje saiu um artigo na Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman, dizendo que a lei da ficha limpa não deveria ser usada dessa forma, que ela não deveria restringir a vontade do eleitor. E a minha cara, quando eu li esse negócio, tá boa, né? Como você gosta de dizer, né, Paulo? Até outro dia, a lei da ficha limpa era ótima, porque estava, né, evitando que pessoas usassem a máquina pública para enganar o eleitor. Agora, a lei da ficha limpa não é boa assim? Realmente, isso não faz sentido. E, inclusive o Deltan Dallagnol defendia isso, né? É óbvio, gente, a pessoa ser incoerente não quer dizer que você vai aplicar o direito de uma maneira diferente para ela, não é isso. Mas é karma, né? Quer dizer, enfim, a incoerência, né? Enfim, a incoerência. Eu falei incoerência, para não outra coisa. Mas, enfim, é, e é isso. O Alexandre do abuso de direito como ato ilícito, é o artigo 187 do Código Civil.
Ai, que preguiça, Alexandre. Antes, até o Código de 2002, as pessoas falam que abuso de direito é uma contradição em termos, porque se direito não pode ser abuso. Minha Deus. No direito civil sempre se falou, aí se falava um a contrário senso, né? Código Civil, daí sempre fala, é lícito o exercício regular de direito. Então, o exercício irregular não é. E aí a lei disse isso. A teoria do abuso de poder no direito administrativo e do abuso de direito que já era reconhecida mesmo antes da lei, porque é da essência do direito. O Código Civil diz, também comete ato ilícito quem pratica um ato de maneira que teria direito de praticar, né, mas de maneira contrária à finalidade econômica e social, então à finalidade social e contra a boa-fé. Então, e aí eles falaram muito de fraude à lei, se não me engano, citando Pontes de Miranda, um clássico do direito, mas que é a mesma ideia do abuso de direito. Aí as pessoas criticam, mas é juízo de adivinhação, como assim você pode achar? Bom, em primeiro lugar, os juízes analisaram o caso, as provas que tinham, né? Eles viram, olha, já tinha sido condenado 2 vezes, eram 15, os elementos eram sérios, então tinha uma grande chance de ser concluído. Pode ser que não, mas tinha uma grande chance de fazer. Aí alguém me falou, Alexandre, mas isso então é usurpar a competência do Conselho Nacional do Ministério Público. Oi? Não, gente, ele não está julgando, mas o direito se julga por verossimilhança, por probabilidade. A própria condenação, normalmente, até penal fala, o critério hegemônico, que é criticado, mas assim, você condena alguém se não houver dúvida razoável, né? Beyond the reasonable doubt, acima de qualquer dúvida razoável, porque senão vai ter terraplanismo falando algo muito absurdo e vai dizer, não, gente, essa dúvida não é séria. Então, algum grau de probabilidade ele sempre tem. O Código de Processo Civil diz, o judiciário julgará segundo as regras da experiência ordinária. Artigo 375, segundo o que normalmente acontece. E o 374, inciso 1, meu favorito, Alexandre, consideram-se provados, não precisa provar o fato notório. Porque ele é notório, é evidente, é o que normalmente acontece. Então, essa crítica de que não podia fazer juízo de probabilidade com todo o respeito, beira inépcia, mas assim, é um simplismo que mostra o desconhecimento como se julga. Só vou pegar aqui a justificativa parlamentar dessa emenda, aspas, evitar que pedido de exoneração seja realizado para afastar eventual inelegibilidade de membro do MP, o que seria verdadeira burla ao espírito desse projeto de lei, da ficha limpa. Então veja que é então, por isso que então a lei, eu vou mudar, a lei disse menos do que queria. Vou mudar, aqui interpretação restritiva, não é só PAD, vou falar que é extensiva, acho que vai ser mais compreendido, pelo menos. Então, a finalidade do legislador está escrita aqui. E aí, para não cair em incoerência, né, nem o Alexandre, a gente acha que a vontade do legislativo, quando você consegue identificar, o que eu acho divertido, né, Alexandre? Positivista, que não quer que o judiciário invente muita coisa, querendo inventar a vontade do legislador. Mas presumivelmente, uma pessoa razoável daquela época, tem umas besteiras que falam, isso aí é dogmática, mas olha, tem umas coisas que irritam, é dogmática que não é hegemônica, é uma teoria, tá? Então, não, nada de ficar inventando, achando, chutando qual seria a vontade legislativa. Quando você tem um elemento objetivo, como está escrito lá no parecer de comissão, etc., a gente não acha que tem que seguir só a vontade legislativa. Mas também é uma forma como eu falo, Alexandre certamente concorda, talvez de outra forma, também a vontade do legislador, da legisladora, não é um nada que você ignora, te ignoro, eu não gosto de você. Não, também não é assim. Eu acho que se a lei inconstitucional é desconsiderada, a vontade do legislador, quando é inconstitucional, também é desconsiderada. Então, se ela viola direitos humanos, que é a inconvencionalidade, viola a Constituição, ou viola a interpretação sistemática do direito, aí você sai dela. Mas não tem razão para ser aqui. Aqui você está bem no espírito da ficha limpa, que foi o que o Supremo disse para declarar ela constitucional. Muita gente fala, eu vi o Reinaldo Azevedo, que deixou de ser de direita, acho que se arrependeu, né, e virou quase de esquerda agora. Fala, eu fui contra a lei da ficha limpa, eu acho que era inconstitucional, mas se ela existe, então tem que aplicar. Está sendo coerente, e é verdade. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas você obedece à lei se ela não violar direitos humanos, óbvio, se ela não violar a Constituição. Isso é
uma época que não tinha nem Constituição, né, essa expressão. Mas enquanto a lei está valendo, ela tem que ser aplicada. Mesmo, eu acho inconstitucional, que legal, você perdeu. Você entrar no Supremo de novo, boa sorte. Enfim, né, vamos ver o que acontece. Mas é isso. Acho que do caso do Dallagnol é por isso que o TSE acertou. E como o Alexandre falou, gente, ninguém é ingênuo aqui. Direito e política são diferentes no sentido estrito dos termos. Para socialista, eu digo que o mito de direito burguês, SIC, separa direito de política e legal. No mundo real, a gente vê muitas decisões judiciais que parecem estar fazendo política, não está nem aí para a lei. Ok. Então, mas ninguém é ingênuo aqui. Mas para quem quer tratar direito como se política fosse, é o que o Alexandre falou. Dos 7 ministros do TSE, a gente está pelo Temer, ponto número 1. Teve 3 indicados pelo Voldemort anterior, que eu vou me recusar a dizer o nome, além do Cássio Nunes Marques. Teve 3 indicados pelo ex-presidente, apoiado pelo Dallagnol na época. E aí os outros, enfim, não lembro. Esse aí era realmente a Dilma, foi o Lula, já, enfim, não lembro. Mas então tinha 3 indicados do ex-presidente que eram vencidos. Então, se fosse uma questão tão política assim, os 3 ficaram vencidos. No Supremo, o ministro Cássio Nunes Marques volta, acho que está quase sempre vencido no Supremo. Enfim, ele pode ser um ministro conservador, eventualmente reacionário. Eu só nunca vi no Supremo, Alexandre, a gente ter 2 ministros que a gente já prevê como vão votar, e assim, por ideologia, por coerência com a posição política de um candidato. Não estou falando que eles fazem isso de propósito. Aqui, ao contrário do Dallagnol, aqui a gente não quer convicção sem provas. Mas é só você pegar objetivamente. A mídia fala, a posição do ex-presidente da República, que indicou esses 2 ministros, acaba sendo por eles referendada, na maioria das vezes. Eu nunca vi isso no Supremo. Na Suprema Corte é assim desde sempre, né? Mas assim, aqui não. Então, assim, vejam que nem os indicados pelo ex-presidente, o chefe da família, né, votaram a favor do Dallagnol, e o Dallagnol era apoiador deles. Então, acho que isso tira um pouco o peso político. Sim. De crítica política. O fato da decisão ter sido unânime é muito significativo. E não ter tido nenhum voto vencido, enfim, eu acho que é muito significativo. Principalmente considerando que tem ministros que foram indicados, inclusive, pelo governo, que é o grande porta-voz da coisa da etc, enfim. Então, eu acho que esse tipo de coisa coloca fora de discussão o senso de adequabilidade, vamos dizer assim, da decisão TSE. Perfeito, isso realmente ajuda bastante. Eu ia falar alguma coisa mais, de adequabilidade, então, TSE. Sim, a unanimidade, mas eu ia falar que, assim, gente, vocês podem discordar da decisão unânime no TSE, ok. Alexandre, acho que para você eu não falei, né? Isso que o Alexandre a gente fala desde antes disso, né? Gente, eu estou mal acostumado que a gente ganha quase tudo no Supremo, né, Alexandre, desde 2011, mas eu, Alexandre, como progressista, nesse país em que a comunidade jurídica, que não existe, o Lênin Streck está certo, a gente discorda em muita coisa, a gente teve umas divergências bem fortes recentemente. Mas, assim, o engraçado, o Alexandre sabe disso, eu concordo com a teoria geral do Lênin bastante. Eu não concordo, eu acho que ele é contraditório com a teoria geral dele. Ele vai falar, mas não tem cisão de teoria geral e aplicação. Aplicar assim, eu concordo. Você poderia levar isso a sério. Seria minha crítica ao caríssimo professor Lênin Streck, que é um dos nossos grandes juristas. Mas eu concordo com quase todas as ideias gerais de interpretação do Lênin. Uma delas é fracassamos enquanto comunidade jurídica. A gente tem um bando de sesmaria jurídica, né, para brincar com o Alexandre, mas uma república jurídica uma comunidade, a gente não consegue se entender nos parâmetros que interpretam a lei. Então, desculpe, a gente tem que partir do hegemônico. Mas assim, eu falei, você pode discordar da decisão do TSE, da decisão unânime, pode ser a mesma decisão há 500 anos, você tem todo o direito e é legítimo, jurídico, você discordar. Mas assim, você tem que reconhecer, e essa é uma luta minha, que pelo parâmetro hegemônico, ou seja, pela decisão vinculante da Suprema Corte, o critério é esse.
A Suprema Corte, elegibilidade não é direito, é prerrogativa. Então, inelegibilidade não restringe direito. Então, ao interpretar a lei da ficha limpa, que fala de inelegibilidade, você pode ter uma interpretação extensiva. Você pode discordar disso, está errado, tem que mudar. Mas você não pode, de boa fé, objetiva, ou seja, o famoso não sabia, tinha obrigação de saber, você não pode, por boa fé objetiva, argumentar como se a posição hegemônica não gerasse a decisão que você critica. Acho que é um pouco ruim. Aí eu falo com pessoas, mas eu discordo. Ok, mas eu... Então, aí eu mando estudar, né, Alexandre? E eu sou errado, né? Pois é, mando mesmo. Eu só bato em cabelo aqui, mas é isso, né? Quer dizer, está na hora de eu cortar a juba, né, inclusive, mas vocês estão gostando dela. Respirações profundas. Eu percebo isso, né? Quem não me acompanha muito, vejam que eu faço também. Mas é isso. Vamos falar agora, Alexandre, do indulto do Daniel Silveira, decisão do Supremo. Uma decisão que, mais do que imparcialidade, eu tenho a mais absoluta neutralidade para falar, né, Alexandre? Isso a gente tá uma piada. Ninguém é neutro, nem a gente, nem vocês. Nem ninguém quer dizer. É que eu sou um dos advogados que fez uma das ações. Eu fiz a DPF 966 pelo Cidadania. O Supremo julgou, acho que 4, a 964, a 967, enfim, alguma coisa assim. Eu fiz uma delas para falar que o indulto do Daniel Silveira é inconstitucional. E qual que é a discussão jurídica de novo? Eu sou contra o indulto politicamente. É o resquício de Sesmaria, isso na República. Até discordo. A finalidade do indulto pode existir. Eu acho que até o Supremo falou que você pode dar indulto para alguém, inclusive alguém que é seu amigo. Não só por ser seu amigo. Essa é a discussão. Mas assim, então, eu acho indulto antirrepublicano, ok. Mas está na Constituição, dura lex, sed lex, né? Então tem que. Sim, está na Constituição, então tem que respeitar. Então, só que aí você tem também. Então vamos falar, então, por que não é uma decisão puramente política? Então, muita gente critica que é uma decisão política e falam, sem ler o inteiro teor, pelo menos, da decisão do indulto do Supremo que validou o indulto do Temer, o golpista. Eu nunca vou esquecer o nosso amigo Renan Quinalha. Para a gente, o impeachment da Dilma foi inconstitucional, porque não tinha crime de responsabilidade, então não é voto de desconfiança. Então, vocês não vão ter muito apreço por Michel Temer, o golpista, que veio do Alexandre, né? Bahia. Mas, assim, o Supremo validou o indulto do Temer. Então o Supremo foi contraditório? Não. E, assim, não leiam só a ementa. O julgamento é uma ementa, é uma síntese. E que na ementa fala, o Supremo pode anular indulto por aspecto formal, alguma coisa assim. Leiam o maldito, bendito inteiro teor do acordão, né, vulgo acórdão, que é a decisão do tribunal. No inteiro teor do acórdão, o Supremo falou, olha, é uma decisão discricionária, política e tal, não sei o quê, vírgula. O próprio Alexandre de Moraes, que é o relator. Só se não tiver desvio de finalidade, que é outra categoria do direito administrativo, mas que é análoga à questão do desvio de poder. Aí eu tenho preguiça, Alexandre, dessa diferença. Não é ato administrativo, é ato político. Não interessa. O Estado de Direito existe. Foi criado para combater a arbitrariedade, a vedação do arbítrio do governante. E até estou ironizando, acho, não precisa nem ser Estado democrático de direito. Só pode ser totalitário. Estado de direito veda o arbítrio. Então, você quer chamar de ato administrativo, ato político, então ainda tem ato político insindicável, ato político que não cabe questionar nunca, nada, mãe, socorro. Então, quer dizer, qual que é a tese que eu defendi no Supremo? Então, quer dizer, primeiro, a própria decisão do indulto do Temer, na DIN lá, o Supremo falou, olha, embora a regra geral o indulto seja uma decisão política, não pode ter desvio de finalidade. Ou seja, você não pode usar ele para uma finalidade não republicana, por assim dizer. E ali no indulto do Temer, a discussão era outra. A discussão era um indulto coletivo e não individual. Então, a graça, né, é o indulto individual, por isso que eu fico falando só de indulto. A graça, o indulto individual, a graça é o indulto individual do Daniel Silveira. O do Temer foi coletivo. Então, só isso diferenciaria as decisões. Mas, ok. Além disso, a discussão era se o critério do Temer geraria uma proteção insuficiente. O nosso querido ministro, o professor Luiz Roberto Barroso, que ficou vencido, falou que sim.
A Alexandre, que eu só descobri bem depois, eu acho que não. Eu concordo com o Barroso que se um indulto coletivo gerar impunidade, tornar a pena uma coisa ridícula, ínfima, ele pode anular. É que, se não me engano, foi de um quarto para um quinto ou de um quinto para um sexto. Então, antes você cumpria um quarto ou um quinto da pena, você podia progredir. Aí o Temer falou, não, ao invés de um quarto é um quinto, ao invés de um quinto é um sexto. Eu não lembro qual foi. E o Barroso achou que isso era insuficiente. Eu discordo. Eu acho que teria que ficar um décimo, sabe? Mas sabe que ele teve um argumento muito forte? Zaffaroni. A porcentagem que o Barroso usou, o nosso professor Zaffaroni, um dos criminalistas, um dos juristas criminalistas que condena o Estado penal de maneira mais dura no mundo, ele acha que o indulto não pode diminuir tanto a pena. Por quê? Porque o indulto é uma forma de restrição ao princípio da separação dos poderes. Tem uma tensão, porque o judiciário condena. Por que o executivo vai limitar a decisão judicial? Tá vendo? A gente fala. Vou fazer esse argumento, tem outro que eu quero que o Alexandre fale, por favor. Tanto quanto eu. Mas, assim, por quê? Isso foi criado no passado, lá na Idade Média, lá, sei lá quando surgiu o indulto, aonde as decisões judiciais, a gente dizia draconianas, Dracon, sei lá em que fase, não sei se foi Império Romano, nunca lembro, foi antes do Império Romano, acho que sim, tinha penas desumanas, penas arbitrárias, o juiz de condenar. Lembra que eu falei do Tércio Sampaio falar que dogmática existe para limitar o juízo de prudência? O pretor romano, a pessoa que fazia, o homem que fazia às vezes do juiz na época, que era só um macho humano, era só homem mesmo, decidia como ele queria, pelo senso de justiça dele. Então, tinha uma balbúrdia e tinha penas muito arbitrárias. O indulto serve como política criminal para você perdoar penas que são bárbaras, penas que são flagrantemente descabidas. Então, aqui sim, como é uma norma que restringe a separação de poderes, na verdade, é uma norma excepcional. O que é a lógica do direito comum, dizia Carlos Maximiliano? O direito comum, a ideia geral é o judiciário decidiu, o executivo não se mete nisso. Mas, excepcionalmente, a Constituição deixou ele se meter. Então, a norma excepcional se interpreta também de forma estrita, não é qualquer restrição de direito. Então, o indulto tem que ser só para... O Supremo disse que eu não teria pensado nesse termo. Quando tiver um interesse público, primário, o interesse visar o bem comum. Eu discordo, tem que ser defensável. Se é minimamente defensável, não pode invalidar o indulto. Bolsonaro... falei o nome do Voldemort, né? O ex-presidente perdoou o Daniel Silveira na sua campanha muito notória. Lembra que fato notório não se foi comprovação, mas eu provo isso muito fácil pela mídia. Aí vão falar que a mídia mente, né, Alexandre? O mundo está contra o pobre Bolsonaro, para esse mundo. É uma teoria mundial de todo o multiverso da conspiração contra ele. Que preguiça. Mas, assim, é uma campanha dele de difamação e ataque, e incentivo a ataque à Suprema Corte. Eu lembro eu saí de um grupo de debate constitucional, que eu carinhosamente chamo de Império do Solipsismo, Império da Arbitrariedade, quando o Bolsonaro falou de uma decisão do Alexandre de Moraes do Barroso, que ele xingou ele chulamente, xingamento de quinta série. Tem que parar. Se não parar, a gente vai fazer o que não quer. Bom, o que quer fazer o que não quer? Claro que ele estava ameaçando tentar fechar o Congresso. Os militares iam topar. O problema era muito evidente. Ele não falou. Gente, ninguém nunca fala. Se você for exigir que a pessoa diga com todas as letras, você quer mais letra do que o Bolsonaro falou, Alexandre? Então, quer dizer, não vai ter nunca crime de ameaça à instituição democrática. Então, esse era o contexto muito evidente. Então, ele quis proteger o amigo, violando o princípio republicano, impessoalidade, que é usando a coisa pública, a res pública, para interesse privado, violando a impessoalidade e tal. Não que você não possa perdoar alguém que é seu amigo. Pode, se tiver uma flagrante injustiça. Então, a condenação criminal é criticada por metade da comunidade jurídica, pela comunidade internacional, sabe? Enfim, e não pelo número, mas enfim, tem que ter uma razoabilidade. Mas, por favor, Alexandre, eu continuo. É por que esse cara foi condenado. E ele foi condenado por atos antidemocráticos. Ele foi condenado porque estava essa condenação atuando contra o Estado Democrático de Direito, contra a separação de poderes.
pedindo fechamento do STF. Ora, então ele é condenado porque ele está agindo contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito, em consonância com um discurso que não é só dele, é também do ex-presidente, de pessoas ligadas ao ex-presidente, ou seja, um discurso que prega justamente o fim da democracia, o fim do Estado Democrático de Direito. Aí o presidente vai e perdoa esse cara, afrontando diretamente o STF, que é a corte que foi desafiada tanto pelo ex-presidente quanto pelo condenado. Assim, uma coisa é uma pessoa cometer um crime que pode ter uma pena exagerada, um crime que não tem uma natureza política, um crime que não vá justamente de encontro às instituições democráticas. Outra coisa é essa pessoa ter cometido um crime que é justo, não é qualquer crime, um crime que vai justamente contra as instituições democráticas, contra a existência do próprio Estado Democrático de Direito. E aí o presidente tem um discurso que vai no mesmo sentido de ir contra o Estado Democrático de Direito, de questionar a validade das eleições, de falar que o ministro X ou o ministro Y merece um destino X ou Y, e ele vai e decide. Ele não decidiu a favor do amigo, ele decidiu a favor do próprio discurso dele, né? Do próprio, de um discurso que era um discurso de afronta ao Estado Democrático de Direito. Então não tem nada de republicano, não tem nada de... É totalmente imoral do ponto de vista administrativo, é algo que, na verdade, a decisão dele só reforça a necessidade da condenação do próprio Daniel Silveira. Sabe uma coisa que eu falei na sustentação oral, no Supremo, e a gente só, assim, fofocas, não fofoca não, né? Bastidores, making off da minha sustentação oral. Eu achava que não ia julgar, porque era o quinto e sexto da pauta, inclusive eu perdi 2 viagens para Brasília, que o Supremo marcou na sexta para quinta, como o primeiro da pauta de quinta, e não julgou. E aí eu preferia estar lá, era um caso importante aqui. Mas eu estava em Maringá, só aqui em São Paulo, capital, né, porque eu tive um congresso maravilhoso da Universidade Estadual do Maringá sobre educação sexual, direito LGBT, etc. Aí, de repente, me ligam, que eu me habilitei para a sustentação oral. Ah, doutor Valdo, vai pautar. Falei, oi, socorro, como assim? Claro que eu estava preparado. Eu estava no hotel, caí, a internet estava horrível e tal. Na TV Justiça, quando passou, ficou tela, não é tela branca, sabe, tela colorida, que trava. Falei, minha Deus, o Supremo não me ouviu? Socorro, eu constrangi o tribunal, minha Deus. Não, obviamente eu liguei e falei, não, doutor, ouviram muito bem. Eu vi a ministra Rosa, a presidenta do Supremo, interagindo comigo quando eu falava. Porque, claro que eu passei do tempo, até no Supremo, eu juro que eu ia concluir, juro. Mas assim, mas aí, quer dizer, deu um pane na TV Justiça, eu quase infartei. Então, vocês vão ver, eu estou com uma parede branca no fundo por isso. Mas uma coisa que eu tive ideia de falar só lá, sobre a liberdade de expressão. Que assim, o Bolsonaro, não gosto de falar o nome dele, ele fez o decreto e falou, considerando, eu estou dando indulto por causa disso, 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 daquilo. Ele não precisava ter feito isso. Era só ter, artigo brigou indulto. Ia ter tido mais força. Porque aí a gente... Então, aí entra a teoria dos motivos determinantes. No direito administrativo, você fala que a validade do ato administrativo está vinculada à motivação. Então, se você fala, estou fazendo isso por X e X não existe, a norma é nula. E, para mim, isso vale para a teoria do desvio de poder, do abuso de poder. Se quiser falar que não é um ato administrativo, mas um ato político, que preguiça, não pode ser arbitrário. Não, eu vou pegar, tem uma decisão, acho que é Baker versus Cardas, foi uma coisa dos Estados Unidos, sobre direito eleitoral, que ele falou, não existe isso de ato político insindicável. É óbvio que, isso não tem na ação, mas é óbvio que alguns atos, o controle judiciário é muito limitado, às vezes só formal. A pessoa dá exemplo até de declaração de guerra, sabe? Claro que o judiciário não vai dizer que não pode ou que deve, mas assim, alguns, pelo menos os passos procedimentais, ou estou declarando guerra porque eu não gosto do fulano. Aí, talvez seria um caso muito extremo que o judiciário declararia inconstitucionalidade da guerra, né, Alexandre? Mas até nesses casos extremos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é super conservadora, se não reacionária, em temas morais ela é dividida atualmente para um lado reacionário. Mas, assim, no geral, economicamente, temas políticos que não envolvam minorias, é quase unânime ela em não interferir. Até ela fala, em Baker vs. Carr, ela falou, olha, não adianta você falar, e foi a decisão que a Suprema Corte impôs a regra de um homem, uma pessoa, um voto, que lá não está escrito na lei como está escrito aqui, né? Que tem que ter igualdade. Então, até isso lá eles discutem, Alexandre. Não, é difícil.
Mas então, ela falou, não vem dizer que esse tema é político, e até o tema que é político puro, e eu não sei o que é isso, né? Porque se está na Constituição, não é só político, mas ok. Mas os temas tradicionalmente políticos têm interferência judiciária, ela cita precedentes. Mas, assim, uma coisa que o Bolsonaro falou é que, considerando a liberdade de expressão que tem que ser protegida e tal. O que eu falei na sustentação oral? Eu falei, olha, nessa época de fake news, que tem inclusive o Supremo Tribunal Federal como uma de suas vítimas, é bom dizer que o Supremo não inventou esse entendimento que a liberdade de expressão não protege o discurso do Silveira nesse julgamento. Há mais de 20 anos ele fala isso, inclusive o julgamento do antissemitismo como racismo, que serviu como base da homofobia como racismo, pelos conceitos de raça social e racismo social. Porque a decisão não é conhecida por isso. A coisa não é conhecida porque ela é o nosso leading case de 2003, que fala que discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão é debate de ideias, para contribuir para o jogo democrático, construir uma sociedade justa. Ou então debater temas polêmicos. Mas ela não existe, não foi criada para permitir discurso de ódio, que é a ofensa, a desumanização de uma coletividade, eu chamo de injúria coletiva. A injúria como crime. É um ataque ofensivo à honra de uma pessoa individual, de uma coletividade. A liberdade de expressão não foi criada por isso. A Suprema Corte dos Estados Unidos é a única que discorda disso, que eu conheço quase no mundo. Corte Interamericana, Corte Europeia de Direitos Humanos, Tribunal Constitucional Alemão. Todo mundo fala que a liberdade de expressão não é protegida, não protege o discurso de ódio. Então, isso é importante. Então, estou protegendo a liberdade de expressão. Isso é falso. É o Supremo que diz que é a liberdade de expressão. Segundo, a ministra Carmen Lúcia falou nesse julgamento, é óbvio. O professor Lenin Streck fala com toda a razão. Olha como eu gosto do Lenin. Cobro coerência. Cobro mesmo. Estou meio bravo com ele por uma questão recente, mas sempre bravo. Estou divergindo enfaticamente. E é isso. Mas como eu gosto dele. A gente na doutrina jurídica, a sociedade, que ele fez, não está aí para baixar a cabeça do Supremo. Decisão judicial se discute sim, tem que cumprir. Você cumpre, mas você pode discutir, mesmo que não caiba mais recurso, você pode criticar. Mas Carlos falou, olha, ao que me consta, quem diz o significado da Constituição, no limite, é o Supremo. Senão a gente vai ter 200 e tantos milhões de Constituições. Então, quer dizer, a ministra Carmen está tão certa quanto o professor Lenin Streck. É que tem que conciliar as duas coisas. Então, o que dá para recorrer, você recorre. Se não dá mais para recorrer, você critica. Num processo futuro, no Supremo, olha, você errou feio, para de errar. Mais do que coerência, você tem que ter integridade, tem que respeitar o direito, a Constituição. Mas, assim, você tem que cumprir. E é o Supremo que diz o significado de liberdade de expressão. Ali ele aplicou a jurisprudência dele, que é aceita pela maioria dos juristas. Tem quem acha que liberdade de expressão tem que permitir qualquer coisa. Ok, com todas as venhas, as pessoas são vencidas, são minoritárias. Tanto, aí o Bolsonaro falou também, tem comoção social, fatores morais relevantes. Não tem. Uma ou outra pessoa critica o Supremo pelo inquérito da fake news. É polêmico. Eu defendo o inquérito da fake news em sua funcionalidade. Ele tem um objeto definido. Eu posso pegar aqui da decisão recente, né? É um objeto meio principiológico, né? Quer dizer, para investigar os discursos. E, por isso que a decisão do Alexandre de Moraes da outra rede social, não é o WhatsApp, o Telegram, por isso que assim, ela está no objeto da fake news, assim, já está lá desde lá atrás, né? Quer dizer, investigar fake news e articulação de redes sociais, por assim dizer, estou parafraseando, para criar, disseminar o ódio, incitar violência contra o Supremo, contra as instituições democráticas. É questionável. Eu sempre falo, mas assim, para ser justo, não é só o Aras, que nunca fez quase nenhuma ação penal contra o ex-presidente da República. Fez um outro inquérito, mas, enfim, é notório que ele é visto como aliado do ex-presidente. Sim. O Aras, ele é conhecido por isso pela mídia. A mídia fala isso hegemonicamente. Então, mas desde a Raquel Dodge, maravilhosa, ela também não deu entrada no inquérito. A Raquel Dodge não tinha o contexto de ataque à democracia. Mas no caso do Aras tem. Então, Alexandre, eu ironizo na ação. Eu falo, tem um brocado latino, que eu não vou falar em latim, aspas, faça-se a justiça, quer dizer, aplique-se o direito, ainda que pereça o mundo. Quer dizer, é
oferecer o mundo, já que a Procuradoria-Geral da República não faz, é ela que teria que fazer, então vamos deixar invadirem o Supremo, quebrar, ficarem lá atacando, incitando a violência. Acho que se tivesse violência física, e até o Aras teria feito a ação. Mas ficar xingando, gente, xingar as pessoas é crime, injúria, difamação, dano moral. Então, ficar cometendo ato ilícito, desde 2003, o HC 2424 que eu falei, o Supremo fala, liberdade de expressão, não permite discurso imoral, não qualquer discurso moral, que gere ilicitude penal. Então, se o crime é constitucional, a liberdade de expressão não deixa você incitar o crime. Então, quer dizer, todos os fundamentos que o Bolsonaro invocou são objetivamente falsos. Não é que eu discordo moralmente, é falso, é terraplanismo. Então, isso é mais um fundamento para o decreto ser invalidado. E se a pena é excessiva, falaram que o Supremo contrariou a jurisprudência hegemônica, então eu aceitaria, não sei se é o Alexandre, que, sabe, é indulto a pena. Determine que o Supremo já faça a pena de novo. Assim, se o problema fosse a pena, isso que eu estou falando, olha a minha ousadia, que eu sou minoritário. A minha essência é minoritária. Eu estou ganhando jeito no Supremo, né, Alexandre? Mas, assim, se o problema é esse, ele poderia ter focado nisso. Não foi isso. O contexto foi de ataque. E, Alexandre, eu quero que você fale tanto quanto eu, quero reiterar isso sempre, mas, assim, sabe o que as pessoas estão dando de exemplo? O Trump falou que ele ia se indultar ele mesmo. Isso ok? Deixa eu bater cabeça. Não, gente, óbvio, a Suprema Corte dos Estados Unidos eu duvido que ela invalidasse, mas é óbvio que um indulto a si mesmo é o símbolo do antirrepublicanismo, né? Enfim, então isso é inconstitucional, mas por favor, Alexandre. Não, isso. As razões apontadas, inclusive, pelo Bolsonaro para conceder um indulto, não tem nada a ver com o Daniel Silveira, tem a ver com a reafirmação das declarações de um governo que questionava a realidade de eleição, que questiona a validade e a legitimidade das eletrônicas, que questiona a própria existência do Supremo e que fala que o Supremo pode ser fechado com um guarda e mais não sei quem, 2 soldadinhos, pode cabe um soldado, general, marechal, sei lá, não importa. Tudo isso, na verdade, são atos antidemocráticos. O cara foi condenado por atos antidemocráticos. Ele foi condenado, o que talvez seja a pena mais grave dentro de uma democracia, principalmente para um parlamentar. Ora, o cara era um parlamentar e ele atuava contra a existência da própria democracia. Ele atuava de maneira... uma contradição em adjecto, né? Contradicção em adjecto, uma contradição em termos. Como é que você pode ser um parlamentar ou presidente da República eleitos democraticamente e agir contra a própria democracia, contra o próprio sistema que o elegeu? Né? Então, assim, no final das contas, tanto o indulto que ele concede, o graça, whatever, quanto os atos praticados pelo Daniel Silveira são exatamente a mesma coisa. E, na verdade, ambos é que deveriam ser punidos. Não só o Daniel Silveira, o Bolsonaro deveria ser punido também. O erro, na verdade, nessa história está no Bolsonaro não ter sofrido impeachment ou punição por crime comum e não sofreu punição por crime comum por causa do Aras. E isso não é fofoca. Houve vários pedidos, várias interpelações ao Aras para abrir processo por crime comum e ele não abriu. Né? Então, na verdade, o erro nessa história foi dos dois não terem sofrido condenação por causa disso. Não é aceitável. Aí, de novo, a questão lá do Elvanger, do HC 82424. Existe limite, sim, à liberdade. Limite à liberdade de expressão é agir contra a própria existência da democracia. Ora, o limite da democracia é você agir contra a própria existência da democracia. Uhum. Por isso que fala, o conceito de democracia militante é a famosa máxima, o paradoxo da tolerância. Eu nem acho paradoxo, tem que tolerar tudo menos a intolerância. Por quê? Aí a continuação é minha, mas é o óbvio. Porque o intolerante quer destruir a tolerância para difundir a sua intolerância. Então, aí um amigo meu falou, mas lá o Karl Popper, que falou isso, né, e eu tenho o livro, ele fala assim, não, é paradoxo da intolerância, não pode tolerar intolerância, mas, assim, parafraseando, mas você tem que tentar conversar mesmo e tal com a pessoa. Só se a pessoa realmente continuar, aí você realmente não tolera o intolerante. Ele não
explica. E sabe, isso é uma enorme nota de rodapé, e daquelas que estão no final do livro, mas ok. Primeiro, assim, você vai discutir com a pessoa, você vai discutir com o nazista ou neonazista, antes de dizer que isso é intolerância, sabe? Então tem casos extremos. E com a pessoa, assim, o caso do Daniel Silveira Bolsonaro, gente, o Supremo discutiu com ele. Não, a gente não proibiu você de governar na pandemia. A gente falou que você não pode proibir, dizer como o Estado e o município agem. Você pode fazer políticas para a pandemia. E continuou mentindo sobre a decisão da corte, falando que proibiu de governar. Continuou mentindo sobre a urna eletrônica, com o Supremo, o TSE, falando, decidindo, provando que a urna eletrônica vai, e continuou atacando. Então, até essa ressalva do Popper justifica não tolerar a intolerância que eles estavam praticando. Isso eu falo, eu não gosto de fugir do debate, eu contesto tudo. Eu critico as pessoas que criticam decisões sem ler, sem enfrentar os fundamentos delas. Então, é isso. Só falar uma coisa, nosso querido Gui, né, acho que Guia Pedroso, pediu para falar do Dallagnol. Amado, a gente falou, foi a primeira metade. Mas olha, tem mais gente entrando. Em síntese, o que a gente falou o Supremo falou que a possibilidade de se candidatar não é um direito, é uma prerrogativa. Você tem que se enquadrar nos requisitos que a lei criou, desde que sejam requisitos razoáveis e proporcionais. Entendeu? Isso ele decidiu lá quando ele falou que a lei da ficha limpa é constitucional. Ele só não declarou inconstitucional a lei da ficha limpa inteira, porque ele falou que se candidatar não é um direito, é uma prerrogativa. Então, as normas de inelegibilidade não precisam ser interpretadas de maneira literal ou restritiva, porque não estão porque assim restrições de direitos se interpretam de forma estrita ou restritiva para alguns. Então, se não é um direito, pode ser interpretado de maneira extensiva. E a gente falou, a emenda parlamentar que criou, ela tem uma redação que não se limitou ao processo administrativo disciplinar. Ela falou, peguei aqui, mudei já o trecho, Alexandre. Elas vão evitar que o pedido de exoneração seja realizado para afastar eventual inelegibilidade de membro do MP, o que seria uma burla ao espírito do projeto de lei da ficha limpa. Então, o Legislativo aprovou essa lei, não estou pensando só no processo administrativo disciplinar, mas qualquer procedimento, na lei usa-se processo como forma de procedimento, muitas vezes, a lei é a técnica, muitas vezes, é passível. Então, assim, o fato de não ser um projeto administrativo disciplinar em sentido estrito, mas sindicâncias ou reclamações, não impede a aplicação dessa norma por interpretação extensiva, porque não é direito, então pode se interpretar de maneira extensiva. Segundo o Supremo, o precedente do Supremo tem que ser respeitado. Se ele mudar de ideia, se alguém discordar, numa nova decisão do Supremo, você pede para ele mudar de ideia. Enquanto ele não mudar, essa é a lógica. A gente desenvolveu muito mais isso, mas só para não deixar assim depois, né, sem a resposta. Então, do Daniel Silveira, a gente falou, um ato antirrepublicano, onde o Supremo não tinha interesse público, era um interesse pessoal, que é um presidente que usou a coisa pública, a res pública, para fins privados, e além de fins particulares, então só aí já seria inconstitucional, no contexto de uma campanha difamatória à Suprema Corte, e de incitação até o fechamento dela, o ataque a ela. Além, como a gente está falando, de ser discursos antidemocráticos não serem protegidos pela liberdade de expressão, segundo o jurisprudência Supremo e da maioria dos tribunais supremos e constitucionais do mundo inteiro. Então, de nada aqui, imagina. E aí, quer dizer, por fim, eu sempre falo, né? Está escrito na ação, indulto não é poder moderador. Gente, joga no Google, poder moderador da Constituição do Império do Brasil. Está escrito algo assim, o imperador é uma pessoa sacrossanta, não sei o que, é irresponsável. Quer dizer, não tem responsabilidade, não pode ser processado pelos seus atos. E aí eu sempre brinco, né, Alexandre? Tem lá a divisão de poderes, que eram 4, o poder moderador era o 4. Eu brinco assim, o Congresso decidiu, o Supremo decidiu, o imperador, que bonito, te ignoro, deixa eu dizer como a gente faz as coisas melhor, né? Maldades à parte, era isso. Então, as pessoas falam como se o indulto fosse um poder moderador na questão do indulto, né? Da questão das penas criminais. Não, não é assim. Porque essa crítica fala, não, a Constituição diz que só os crimes X, Y, Z, H não admitem indulto e os crimes contra o Estado Democrático de Direito não estão lá.
Então, quer dizer, o nosso querido ministro Toffoli, deixa eu mandar um beijo aqui para a maravilhosa Ivone Quinalha, mãe do querido amigo professor Renan Quinalha, o nosso grande jurista, professor da Unifesp, especialista em direito LGBTI+, em justiça de transição. Ivone, rainha e diva, né? Obrigado pela presença, vale pelo afeto de sempre. Mas, então, que as pessoas falam, não está escrito na Constituição que não cabe indulto para isso, então cabe sempre. Como diria o constitucionalismo mineiro, né, Alexandre? Uai. Então, o indulto é um poder moderador, é um poder supremo e absoluto que pode ser usado de maneira arbitrária, e a essência do constitucionalismo ser contra o arbítrio, que a gente já falou. Então, com todo respeito, é uma interpretação ruim, e uma interpretação que não vê o direito como princípio, né, Alexandre? Vê só como silogismo. Não, o princípio do indulto é combater penas bárbaras, penas cruéis, penas estapafúrdias, as teratológicas. E não afrontar o judiciário. Eu fico por aí, eu não faço interpretação extensiva da lei. O ministro Toffoli ele até falou, né, isso vai ser muito criticado. Ele fala que não está escrito na Constituição, mas a essência dos crimes que a Constituição quis, então seria aquela interpretação extensiva que diferenciam da analogia penal. Para ser justo, tem muita gente na doutrina que aceita, embora o próprio Supremo não aceite. Mas, assim, ali também não é crime, né? Quer dizer, não é uma criminalidade. Você está falando quando cabe ou não cabe o indulto. Então, você não está em dogmática penal. Pelo menos é debatível. Mas, de qualquer forma, não é uma boa tese. Beijo, Ivone. De nada, mas obrigado por estar aqui. Então, não adota essa tese do ministro Dias Toffoli. Não foi a tese do Supremo. Foi 8-2, né? Enfim, que está faltando um. Não preciso dizer quem foram os dois que votaram contra. E a maioria do Supremo foi nessa linha de que não tinha interesse republicano, foi para proteger aliado político, enfim, numa campanha. Não lembro agora se eles falaram em campanha de ataques, o voto da Melissa Rosa não foi divulgado ainda. Mas foi nessa lógica que a gente estava falando até aqui, parafraseando um pouco. O que você acha disso do poder moderador, Alexandre, segundo o constitucionalismo mineiro? Faz sentido, né? Na verdade, a própria ideia de poder moderador, ela já foi empregada na Constituição de 1924, que ela foi pensada para uma realidade de sistema parlamentarista inglesa, já pensada para um sistema presidencialista, republicano presidencialista, e pensar isso então na Constituição de 98 é mais sem cabimento ainda, não cabimento isso. O presidente da República se colocar como poder moderador sobre as próprias decisões judiciais. O de Rui Barbosa, que você citou aí, mesmo, para o fim, o Supremo tem o direito de errar por último. E é isso. Tem o direito de errar por último. Quem pode, de alguma forma, inovar com as questões do legislativo. E o legislativo, então, que mude a Constituição, a legislação, enfim. Mas não é o presidente da República. Olha, que coisa maluca. A República podendo anular decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso. Exato. E isso me faz lembrar, eu não sei se eu li ou se é uma compreensão que eu sempre tive de separação de poderes, mas assim, eu acho que o básico do básico é saber. Eu tenho livros publicados, muitos dos meus livros, com as contribuições que eu certamente espero, né, que eu faça, eu me sinto, Alexandre, aplicando, dizendo o básico do básico e dizendo a consequência lógica do básico, até do princípio, né, mas quase um silogismo do princípio, né. Mas o básico do base de separação dos poderes para mim sempre foi, que até é o critério mais, realmente é o mais básico, a doutrina de separação dos poderes vai além disso. Mas assim, o legislativo cria a lei, mas o judiciário interpreta a lei. O legislativo controla o juiz, que é ele que diz qual que é a lei em vigor. O judiciário controla o legislativo dizendo o significado da lei. Então, aí se o legislativo discorda do judiciário, então é governo de juiz, é juristocracia e outros termos muito equivocados, enfim, que se usa. Eu amo o professor Oscar Vilhena, ele não quer dizer isso, mas assim, eu acho que o termo supremocracia que ele criou é muito ruim, porque o próprio professor Oscar Vilhena diz, né, quer dizer, depende do que estava escrito na Constituição. O Supremo foi além da onde devia, você não pode dizer isso metafisicamente. Tem que ver o que diz a Constituição, o que diz a teoria jurídica, né, a concretização da Constituição, e ver. Então, quer dizer, família é um tema da Constituição, tributário,
Até 88 não era. Veio a Constituição de 88 e colocou família, tributário, previdência social, virou tema constitucional. Então o Supremo pode decidir em algum grau sobre isso. O professor Oscar Vilhena concorda com isso. É um nosso grande, gosto muito dele. A tese clássica dele, a Constituição como uma reserva de justiça, né? Ele fala das cláusulas pétreas. Num amicus curiae eu falei, os direitos fundamentais são a reserva de justiça da Constituição. É uma teoria, é uma discussão mais ampla. Direito busca justiça, direito é só pacificação social. Eu sou idílico, Alexandre. Eu acho que ele busca justiça, né? Mas nos limites formalmente postos do direito. Um positivista falava isso, Neil McCormick, que o judiciário deve buscar a justiça, mas a justiça de acordo com o direito. According to the law, né? Eu gosto dessa teoria, por exemplo. Então, com todas as vezes, o professor Oscar Vilhena, que eu gosto muito, leiam o que ele escreve sobre supremocracia, mas eu acho que podia ter um termo. O termo é deturpado. O que ele quis dizer, quer dizer, o Supremo decide de acordo com a Constituição, a pessoa acha, por achismo, que a tema devia ser só da política, o Supremo agora está governando sozinho. Aí eu mando estudar, eu sou grosso, né, Alexandre? Um amigo meu falou, Paulo, você é grosso. Eu falo, tá bom, eu tenho o direito de ser grosso. E tenho, né, que liberdade de expressão permite grosseria, não permite discurso de ódio. Então é a minha sorte. Mas olha, é difícil. Então, mas eu tô falando isso por quê? É o que o Alexandre falou. Separação dos poderes. O Legislativo não gostou da decisão do Supremo sobre o indulto. Ok, mude a Constituição para falar. Sei lá o que ele vai falar. O indulto poderá ser concedido hipóteses nas quais o judiciário não poderá adentrar. Talvez o Supremo invalidasse isso, mas assim, pode falar, ele pode criar parâmetros. Por que o Supremo pode invalidar? Né? Gente, o princípio republicano, para mim, é cláusula pétrea. A gente fala que não está escrito, né? Enfim, mas é separação de poderes, né? Nem emenda constitucional pode abolir cláusula pétrea. Separação dos poderes, para mim, república, república, né? Vai botar o quê? Vai pôr a aristocracia? Vai pôr a monarquia absolutista? Não me irrita. Então, para mim, isso é cláusula pétrea também. Então, quer dizer, uma emenda que violar o princípio republicano, mas deixa eu sair dessa polêmica. Uma emenda queira tirar a dignidade da pessoa humana da Constituição, é inconstitucional, porque ela é um direito fundamental. Então, quer dizer, o Supremo não pode declarar invalidade de emendas. Mas ele faz isso muito pouco. Quem estuda diálogo institucional fala, o Supremo aceita quase tudo que o Congresso faz. Algumas coisas ele discorda, e essas que são discutidas, mas enfim. Mas assim, se o Congresso não gosta, ele altera a Constituição e cria parâmetros para o indulto. E o Supremo, ele vai respeitar. Não sendo uma coisa estapafúrdia, que seja evidente uma teoria, algo para criar impunidade, algo para proteger um setor político, qualquer um, de esquerda, direita, centro, qualquer um. O Supremo vai aceitar. O professor Alexandre Bahia diz, né, no Brasil os partidos políticos não são um partido em temas morais fraturantes. Se o Congresso atuasse mais e agisse mais e criasse critérios, o Supremo agiria muito menos. O Supremo tem deferência ao Congresso Nacional. Quem estuda isso, quem olha as decisões, o Supremo achou isso, o Congresso mudou a lei. O Supremo respeita isso na grande maioria dos casos. O base de separação de poderes, o Congresso não gosta do que o Supremo decidiu, ele muda a lei, ele muda a Constituição. Vem uma lei, vem regulamentar o indulto. Pode ser por lei. O Supremo vai respeitar a lei, ele não vai declarar inconstitucional só que ele não gosta. Ele vai declarar o que é absurdo, o que é arbitrário. Mas, só para dizer também, né, o Bolsonaro não disse que estava exercendo poder moderador e tal, mas eu sei que na prática, se você acha que não pode ter limite nenhum, é como se fosse poder moderador. Aí você falou, me lembrou de só falar isso. Gente, por fim, a gente já passou, né, Alexandre? Desculpa, professor Alexandre, assim, o horário das 5 da tarde é meu. O professor Alexandre declara inconstitucionalidade, mas ele é o juiz de primeira instância e eu reformo, né? Porque a gente está no meu podcast, né, Alexandre? Quando for no seu, vamos no Birosca, aí a gente inverte, né? É isso. Mas, assim, saiu uma decisão do STJ agora, eu vi, o professor Caio Paiva, né, divulgou no Instagram, maravilhoso, e eu atuo no caso. Um advogado num júri, onde tem plenitude de defesa, a pretexto de defender seu cliente, e assim, o júri era de policiais sendo processados. Então, ele
ele estava defendendo os policiais. Ele disse que ele queria adotar uma visão conservadora, não sei porquê, aparentemente pensando no júri ser conservador e conseguir absolvição por isso. A princípio, até ok. No júri, por que plenitude de defesa é maior que ampla defesa? Porque a ampla defesa é do processo com o juiz togado, então tem que se limitar ao direito. No júri, se admite que você vá além do direito. Eu não entendo muito isso, Alexandre, até pela tese do caso especial que eu expliquei, que eu adoto. Então, quer dizer, você usa argumentos extra-jurídicos, mas é essa a explicação. Mas qual que é o problema? Ele falou, olha, a democracia é boa na Rússia. Então, assim, ele elogiou o Putin. Gente, eu estou parafraseando, tá? Porque na defesa, escrito, ele fala que ele não falou algumas coisas. Mas como disse a vítima, de novo em depoimento essa semana, que passou no Tribunal de Ética da OAB, porque ele foi processado também na OAB, ele falou, não, olha, algumas coisas que eu disse, que as testemunhas que estão no processo penal disseram, ele não disse com essas palavras, mas a ideia foi essa. Então, senhor advogado acusado, inclusive que a gente debateu isso lá em audiência recentemente, não insista nisso. Eu estou parafraseando de memória. Então, ele falou democracia boa na Rússia, elogiou o Putin. Então, quer dizer, falou que na parada LGBT, que eles chamam de parada gay, teria a pessoa enfiado o crucifixo na vagina ou no ânus. E isso não aconteceu em parada LGBT, mas dizem que aconteceu em parada LGBT. E que tivesse acontecido, foi uma vez. Então, olha a desumanização, né? Você generaliza como se todo LGBT estaria querendo fazer isso. Ou que se a própria parada, enquanto organização, quisesse isso. Então, sabe, é uma deturpação grosseira. Não tinha nada a ver. Então, assim, simplificando, ele teve um discurso fortemente homotransfóbico. E que, além de tudo, não tinha nada a ver com o caso. Já seria um discurso ilegal para mim. Como o Supremo proibiu o uso da nefasta tese de lesa humanidade, a legítima defesa da honra, no júri, na qual um homem diz que a mulher mereceu morrer porque teria traído, ou como diz o Alexandre, ele achava que ele tinha traído, o Supremo falou que a defesa nem a acusação podem usar argumentos que violem a dignidade humana. Vai falar que a pessoa mereceu morrer porque era mulher que não era casta, que mereceu morrer porque era viado, legítima defesa da honra já foi usada para absolver assassinato homotransfóbico. Então, eu até diria que não poderia, mas, além de tudo, não tinha nada a ver com o caso. A promotora de justiça, que se considerou atacada pessoalmente, isso é discutido no processo. Ele disse que não, ok. Ela pediu para o Ministério Público processar ele. E foi depois da decisão do Supremo, que reconheceu a homotransfobia como racismo, ele foi processado por racismo homotransfóbico pelo Ministério Público. Alexandre, o caso é tão surreal. O advogado dele, na defesa técnica penal, continuou com os ataques chulos à pessoa da promotora. O MP, por vontade própria, processou o advogado dele por homotransfobia, por limites, que é o que o STJ está discutindo. A imunidade do advogado, como a imunidade parlamentar, não é absoluta, não é impunidade. Quer dizer, você pode debater e você pode ter um discurso duro, você pode quebrar o pau no processo, algo que transcende a grosseria. Quer dizer, se você xingar a pessoa no processo, sabe, ninguém tem sangue de barato. Você percebe que eu não tenho. O Alexandre é um lorde. Eu quero ter isso quando crescer. Eu declaro inconstitucional, enfim. Ele também, mas de uma maneira muito enfática. Então, não quebra pau, você se xingar em tese é crime de injúria. Mas na imunidade profissional você não é processado por isso, porque o calor do debate foi o contexto do direito de defesa. Mas se você usa de uma maneira deturpada para falar, o abuso de direito que a gente falou, né, como ato ilícito, só para xingar, atacar, para demonizar a pessoa, no caso dele, conseguir absolvição santificando o policial, ok? E demonizando a vítima. Não sei se ele fez isso, tá? Se ele me processar, falando, me deturpando, eu processo de volta, mas enfim. Vamos supor que o advogado de defesa não ele demonizado, falar, mereceu morrer, o policial é um santo, ele era bandido, olha, já estava, sabe? Às vezes você fica nesse debate, isso é aceito, a imunidade serve para isso. Mas você transcende para só atacar moralmente, eu me contradizi um pouco, mas se você faz só para atacar moralmente, sem ter um contexto com a defesa, isso sai dos limites. Aí aquele xingamento que estaria na imunidade não está mais, para ficar nesse exemplo.
Tentando falar, gente, de forma muito didática, para quem não é do direito entender. Então, assim, aí o que o STJ falou? O STJ falou, ele fez um habeas corpus, né? O STJ, na verdade, foi recurso em habeas corpus, e o STJ falou, não, olha, imunidade não é impunidade. Então, quer dizer, para defender o seu cliente, você tem uma ampla liberdade para não ser processado, desde que por matéria. Eu não li a decisão, tá? A decisão fala: imunidade não é impunidade, a imunidade não é absoluta, tem que estar estrita ao caso. Então, a STJ provavelmente falou, ainda não saiu o acórdão que me consta, isso, olha, ele ofendeu, ele falou coisas que configuram, em tese, crime, e que não tinham nada a ver com o que estava sendo debatido. Então, ele pode ser processado por isso, o que foi muito importante. Eu estou por essa promotora de justiça como assistente de acusação. No processo do advogado está no júri. O advogado que está sendo processado por uma defesa técnica homotransfóbica também, e calúnia, gente, é uma catástrofe. Eu ainda não me habilitei porque o juiz tinha extinguido, mas o Tribunal de São Paulo mandou a ação penal continuar. Então, estou esperando um pouquinho para entrar em primeira instância de novo. Mas o que você acha, Alexandre? Não tem cabimento, né? Que no uso da de defesa você faça, você cometa crime. A minha ideia é de abuso mesmo de direito. Tem cabimento que se abuse do direito para defender o direito. Uai, não tem como. Você ter um crime para defender um cliente contra a acusação de cometimento de um crime, para mim isso não tem o menor cabimento. O direito não pode abarcar esse tipo de coisa. Simples assim. É abuso de direito, pronto. Tem imunidade, óbvio, mas para que seja feito dentro do devido processo legal. Isso é indevido processo legal. Não é Obrigado. devido. Por favor, continua. Tem cabimento isso. A gente fala, Alexandre, ele é mais direto, ele é mais sintético. Eu gosto tudo explicadinho, não tem nenhum detalhe, né? É Você já isso. explicou, eu fico na posição Então, bem mais simples, direto no negócio, já explicou. Então, para mim, eu já vou direto no negócio. É obsceno, isso não tá fora do direito. obrigado. Na próxima vez, gente, que eu te convidar, né? Quer dizer, faz tempo que a gente não faz indo e eu estou falando muito nos últimos tempos. Né? Eu vou inverter. Você fala primeiro e aí eu complemento. Alexandre, o que você tem a dizer? Aí você fala, aí eu complemento. Aí, pode ser que seja a mesma coisa e o Alexandre é mais direto. E você vê, ele é técnico, ele vai lá direto. Eu falo que as pessoas falam, porque é abuso de direito? Por que estava fora da imunidade? Por isso que eu já vou e falo, já antecipo as coisas que eu vou falando. Eu tenho preguiça mineira, né, Alexandre, também, mas então a minha preguiça eu já vou falando para as pessoas não me irritarem muito. Nosso querido Gui, que fez a pergunta anterior, né, perguntou se assistente de acusação pode recorrer. Gui, eu não sou um grande especialista de processo penal, e eu atuo no penal como assistente de acusação em geral. Então, assim, eu confesso que eu sempre confirmo na hora, mas, assim, pode recorrer, a lei fala, a jurisprudência fala, assistente de acusação pode recorrer. Em alguns casos, a jurisprudência diz que se o Ministério Público concorda com a decisão, você não pode. É uma coisa que eu critico, eu acho que gera impunidade, porque o MP também não é neutro, a imparcialidade, que em tese existe, quer dizer, ele pode ter um problema reacionário, não querer recorrer, então, quer dizer, eu acho isso complicado. Mas, assim, sim, o assistente de acusação pode fazer recurso em sentido estrito, pode fazer apelação criminal, pelo menos em uma gama de casos. Em alguns, não. Aí tem que confirmar no Código de Processo Penal, que é uma coisa que eu não sei de cabeça. Dizem, né, Alexandre, que o direito penalista, querendo ou não, com a adesão da homotransfobia como crime de racismo. E é verdade. Eu entendo muito de princípio da legalidade penal, de hermenêutica penal e processual penal, como que você interpreta o direito penal, teoria do bem jurídico, teoria do crime e tal. Mas esses processualismos muito estritos do penal, que crime absorve qual crime, né? Eu confesso que eu preciso confirmar. Eu falo perentoriamente que eu sei. Então, assim, então essa parte eu confesso que eu não domino tanto, mas ele pode recorrer sim, pelo menos em alguns casos. Teve um júri que absolveu vários acusados do assassinato da Laura Vermont, uma mulher trans que foi assassinada de maneira muito violenta, desumana, de uma maneira medieval, daquelas torturas medievais que a gente vê, sabe? Ela caiu no chão, deu uma paulada na cabeça dela. Esse caso é muito traumático, sabe? Eu estou arrepiado, eu choro, eu chorei a primeira vez que eu vi isso e tal.
Eu não sei porque elas já não processaram os policiais e, se eu não entendi errado, falaram que se teve tentativa de homicídio, e homicídio foi dos policiais e não das pessoas. Mas na notícia, então, acreditando na notícia, que nem sempre é muito precisa, o tiro que deram nela não tinha nexo causal com a morte. Aí eu mando estudar e eu sou o grosso, né? Um tiro não é tentativa de homicídio. Nesse caso, Gui, por exemplo, o assistente de acusação pode recorrer à apelação de manifesta contrariedade à prova dos autos, que é um tema, eu falei disso ontem, numa aula coletiva, né? É um tema. O Supremo sempre disse que a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos pode ser atacada por recurso. Lembra a proibição do arbítrio do Estado de Direito? O júri não existe para condenar os inimigos do rei ou absolver os amiguinhos do rei. O júri foi criado para combater condenações arbitrárias, mas não para absolver por preconceito. E de uma maneira estapafúrdia. Só que de 2020 para cá, principalmente, estamos discutindo se o júri pode absolver por clemência. E aí, o Supremo, que sempre aceitou essa apelação, dizendo que soberania dos vereditos não significa absolutismo, porque ela não permite decisão arbitrária, nem de condenação, nem de absolvição, das duas turmas do Supremo, uma diz que não pode recorrer e a outra diz que pode. Ele está para definir isso. Eu fiz uma petição por entidades LGBTI nesse processo, acho que vou fazer uma ação no Supremo, Alexandre, uma DIN, porque a norma depois da evolução é a mesma coisa que o professor Alexandre Bahia também assinou, dizendo que clemência pode ser usada só na categoria penal de inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, se é um caso tão dramático, é a melhor conduta matar alguém para se defender? Não. Mas num caso muito dramático, você não pode exigir que a pessoa agisse de outra forma. Eu não vou aprofundar, gente, porque isso merece outra live. Eu acho que a gente devia fazer, Alexandre. Mas foi nesse julgamento, foi no julgamento da DPF 779 que eu falei aquilo de o direito não se limita à interpretação gramatical, à crítica do significado cenaresco das palavras. Soberania! Que soberania é essa que não pode tudo? Que preguiça, Alexandre. A soberania, o júri decide o que está provado, que não está, o júri diz. Que a tese da clemência o júri diz que foi o acusado, que teve crime, teve materialidade, e foi o acusado que praticou o crime, teve autoria. Aí perguntam, você absolve o acusado? Quando ele diz sim a isso, tem dito sim, as outras dizem que tem clemência. Bom, clemência não está escrito na lei nem no debate parlamentar. Então não é essa obviedade que as pessoas falam. E norma excepcional se interpreta de maneira estrita, como falou. Então só pode absolver com autoria e materialidade se tiver excludente de licitude ou culpabilidade, como a inexigibilidade quando diversa. Então, estou falando isso para o Gui, para todo mundo, porque assim, vão falar, muita gente vai falar que não poderia recorrer. E desse Queens, assim, né, pessoas querem que a absolução nunca possa ser atacada. Eu discordo. Garantismo não é absolver sempre. Garantismo é poder condenar só quando respeitadas as garantias penais e processuais. E não vejo garantia não ter decisão a recurso de absolvição, com todo respeito. Mas então vai ter essa discussão aí. O TJ de São Paulo vai analisar o recurso, eu acho, e vai para o TJ-STF e vamos ver. Então, gente, acho que eu vou finalizar. A gente passou aqui, tá 1h40 já. Pedindo desculpas, meu querido Alexandre, não só pelo horário das 5 da tarde, que é um horário que eu acho que no sábado, Alexandre, não vai ser mais, de manhã, à tarde, à noite. À noite é sabadô, né? Então, enfim, balada e tal. Eu não sou mais de balada, eu vou pro barzinho, mas enfim. Então, e desculpe que acho que das outras vezes eu não falei tanto mais que você, né? Sempre falo mais, mas não tanto. Prometo que no próximo crossover a gente vai falar mais isonomicamente. Você vai moderar o meu crossover, Alexandre. Você faz, amor. Então, mas obrigado por vir, professor Alexandre, um querido amigo. Falou no Supremo também o julgamento da homotransfobia como crime de racismo, né? Nós dois, o Thiago Viana, como 3 homens gays, o Thiago gay negro, uma advogada lésbica e uma trans, uma advogada lésbica negra e uma trans. Então, grande jurista, professor da Universidade Federal do Ouro Preto, a UFOP, e agora professor adjunto, né, em dedicação exclusiva, recente, parabéns, Amado, ganha a UFOP, e acompanha
o Birosca News do Alexandre. A gente tem uma divergência. Ele fala Birosca com C e eu sempre falo com K. O meu é mais legal, que é mais birosquenta ainda. Ainda vou convencer ele a mudar. Mas acompanha o Birosca. Ele faz 2 vezes por semana, ele faz 15, 30 minutos, mas admira, eu não tenho força para isso. Eu quero fazer todo sábado. Então, Alexandre, por favor, tudo que você quiser falar para se despedir. Obrigado pela parceria de sempre estar aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Foi ótimo. Então, e é isso. Toda quarta-feira, nós estamos fazendo uma vez por semana só. Toda quarta-feira tem um episódio novo lá do Birosca News. Mas obrigado pela discussão. Vamos fazer outras vezes. Vamos ser, inclusive, no Birosca, né? Vamos fazer aqui é a nave mãe socorro dessa Birosca News. Como que a gente faz? Birosca News, Birosca nave mãe News, né? Sei lá, vamos inventar um invertendo a ordem, né? Pra gente, para eu aparecer quarta e você aparecer sábado, né? Império Contra-Ataque. Beijo, amado. Obrigado a todos e todos. Se o Instagram não me der golpe, vai ficar gravado aqui para todos. Obrigado. Ok.